Nesse vídeo, nós vamos estudar os comandos condicionais. Os comandos condicionais permitem avaliar uma expressão e, de acordo com o resultado obtido, executar um código diferente. Então, os comandos condicionais são utilizados quando nós precisamos de uma tomada de decisão. E os dois comandos que nós temos aí, você já viu lá na disciplina de lógica de programação, os comandos if e switch. Lá na lógica de programação, você aprendeu o comando se e caso. Então, nós vamos ver eles aqui na sintaxe do PHP. Então, começando pelo comando if, que é o equivalente ao comando se lá da disciplina de lógica. Então, veja bem, foi definida uma variável chamada avaliação1 e foi atribuído o valor 8 a ela. E depois foi definida uma segunda variável com o valor 4. E uma terceira variável recebendo o resultado de uma soma dividido por 2. Ou seja, essa variável nota recebe a média das duas avaliações. Chama a variável avaliação1, soma com a variável avaliação2 e divide o resultado disso por 2. Na linha 6, começa o comando if. Então, o que o código faz aqui desse ponto em diante? Ele verifica a variável nota. Então, a variável nota recebeu aquele resultado. Então, 8 mais 4 dá 12, dividido por 2. Então, nota recebeu o valor 6. E aqui foi avaliado esse resultado. Então, se o conteúdo da variável nota for menor do que 3, a variável desempenho, ou seja, aqui foi definida uma outra variável chamada desempenho, a variável desempenho recebe o conteúdo textual péssimo. Então, ele verificou, se o conteúdo da variável nota for menor do que 3, a variável desempenho recebe péssimo. Else if. O que significa esse else if? Se o conteúdo da variável nota não for menor do que 3, ele não executa essa linha 7, cai aqui. E aí acontece outra verificação. O comando else if, ele indica se não, se. Eu poderia terminar o meu comando if aqui, porque o comando if ele tem duas saídas. Se for verdadeiro, ele faz essa primeira opção aqui. Se essa condição não for verdadeira, ele pula essa linha e vem para cá. Else if. E eu poderia, por exemplo, não ter mais nada daqui para frente. Por exemplo, ele poderia não ter esse restante de código aqui. Poderia ficar só dessa forma. É um if, somente duas saídas. Em que situação que se encaixaria, por exemplo? Se a nota do aluno for menor do que 6, desempenho recebe aprovado. Se não, desempenho, aí no caso, se fosse só duas condições, não precisaria desse if. Ele só faria o if, se fosse verdade faria isso, se não, faria isso. E pronto, terminava aqui o código. Mas eu tenho outra possibilidade, que é colocar várias comparações. Então veja bem, ele comparou. É verdadeiro? Faz isso. Não, essa condição não deu certo. 8 dividido por 4 dividido por 2 deu 6. Então, ele não faz essa linha. Cai aqui. Else if. Faz outra verificação. A variável nota é menor do que 5? Também não é. A gente já viu que o resultado dá 6. Então, ele pula essa linha aqui, vem para esse outro else if e verifica. A variável nota é menor do que 7? É menor do que 7. Então, nesse código aqui, essa linha vai ser executada. Então, a variável desempenho vai receber o valor médio. Digamos que fosse 10. A nota de avaliação 2 fosse 10. 8 mais 10 dá 18, dividido por 2 dá 9. Essa condição aqui seria falsa, ele não faria essa linha, caía nessa outra. Verificaria novamente. É menor do que 9? Nós vimos que não. Então, ele pularia essa linha e caía nesse último else aqui. Quando que esse else vai ser executado? Esse último aqui da linha 14. Quando nenhuma dessas condições forem satisfeitas. Se nenhuma dessa condição for satisfeita, ele vem para esse último else aqui e a variável desempenho recebe excelente. Tá joia? Então, o comando if a gente está comparando um valor. E aí, aqui na linha 16... foi impressa na tela a variável desempenho. Aí ele tem um outro if. Se nota é igual a 10, igual a gente já viu que é
uma comparação de igualdade, se o valor da variável nota é igual a 10. Então, se o valor for igual a 10, ele imprime essas duas mensagens na tela. E aí a gente percebe uma pequena diferença. Se você olhar na linha 6 e na linha 8, você vai perceber que não existe abertura de chaves, tá? Não existe isso aqui. Embora, se você colocar, não vai dar problema, mas não precisa. Por que que não precisa? Quando você tem somente um comando a ser executado, você não precisa inserir as chaves. Tá joia? Diferente desse outro bloco de código aqui. Por quê? Porque eu tenho a minha condição sendo analisada e tenho dois comandos, ou seja, duas linhas de comando sendo executadas. Quando acontecer isso, você tem que colocar a abertura de chaves e o fechamento de chaves. Beleza? E se eu quisesse colocar um else? Então, depois desse fechamento dessa chave, você coloca else. E aí você abre chave novamente, coloca os comandos que você quer colocar, por exemplo, e fecha a chave novamente. Eu vou salvar esse arquivo lá na pasta do AMP. Arquivo salvar como. Comando underline if.php. Localhost barra comando underline if.php. Olha lá, veja bem o que ele exibiu na tela. O seu desempenho foi excelente. Então, voltando no código. Ele chegou nesse ponto aqui e exibiu essa mensagem. Então, vamos ver se aconteceu do jeito que a gente queria. 8 mais 10, 18, dividido por 2, 9. Nota é menor do que 3? Não. Então, pula isso, vem para essa condição. Verifica de novo. Nota é menor do que 5? Não. Então, pula essa linha, cai nessa outra condição. Nota é menor do que 7? Não é. Então, ele pula essa linha, cai aqui de novo, nesse outro else if. Nota é menor do que 9? A gente viu que deu igual a 9. Então, isso não é verdadeiro. Ele pula esse comando e cai nesse else. Quando chega nesse else, ele não tem outra verificação. Esse else indica o quê? Se não. Esse aqui é um se não se, tá? Então, ele verificou uma vez, não deu certo. Ele cai nesse else if, ou seja, se não se. Verifica de novo. Nesse último aqui não tem outra verificação, por isso que não tem o if, é só o else. Já que nenhuma dessas condições foram satisfeitas, só resta que o valor de nota é um valor maior ou igual a 9. Então, ele pegou e armazenou na variável desempenho, excelente, e exibiu o conteúdo da variável desempenho aqui. Ó, tá? O seu desempenho foi excelente. Se fosse, por exemplo, 10 e 10, vamos fazer o teste para cair aqui, ó. Beleza? Aí ele vai pular toda essa parte aqui de cima, tá? Vai pular tudo isso aqui e já vai vir direto para cá. Por quê? 10 mais 10, 20 dividido por 2, 10. Então, nós vamos fazer ele vir direto aqui, ó. Direto não, né? Ele vai fazer todas as verificações. Porém, só aqui que vai ser verdadeiro. Vamos salvar o arquivo. Vou lá no navegador e atualizo. Olha lá, ó. O seu desempenho foi excelente. Parabéns, você tirou a nota máxima. Veja aqui, ele verificou todas essas linhas e nenhuma delas deu certo. Ele armazenou excelente, por quê? Porque deu 10. Não é menor do que 9, então ele concluiu isso daqui, fez essa linha, exibiu e depois fez outra comparação. Nota é igual a 10, aí ele exibiu outra mensagem ainda, parabenizando o aluno, né? Então ele exibiu essa mensagem e essa daqui. Cabe lembrar que somente um bloco de comando vai ser executado quando você tem um if. Se você tem o comando if com vários blocos, você pode ter vários blocos, quantos você quiser. Porém, somente um deles vai ser executado. E outra coisa, você pode, por exemplo, dentro de um comando if, se você colocar as chaves, né? Colocar as chaves dessa forma, você pode colocar outro comando if, da mesma forma. Se nota é menor do que 3, por exemplo. Então, ele entra aqui. Digamos que nota tivesse o valor 2. Então, se nota é menor do que 3, então ele vai entrar aqui, nessa parte. E aí você pode verificar de novo. Você poderia, por exemplo, colocar aqui, se a variável nota menor do que 2,
a variável desempenho recebe o conteúdo textual, por exemplo, muito ruim. Esse, por exemplo, é um tipo de aplicação. Então, vamos fazer isso aqui acontecer, né? Então, veja bem, ó. Se nota é menor do que 3, ele entra em outro if. Se nota for menor do que 2. Então, se nota for menor do que 2, aí a variável desempenho recebe muito ruim. Então, vamos apagar essa variável desempenho aqui e vamos fazer esse teste para ver se realmente deu certo, tá? Então, vamos fazer o resultado dessa média aqui dar menor do que 2. Então, eu vou colocar 1 e 1 como valor dessas duas variáveis aqui. Vou salvar, tá? E vamos ver se vai acontecer isso que a gente está falando. Olha lá, veja bem, o seu desempenho foi muito ruim. Por quê? Veja o que ele fez. Se nota é menor do que 3, é menor do que 3? 1 mais 1, 2. Dividido por 2, 1. É menor do que 3? É. Então, ele entrou aqui, ó, nessa chave. Quando ele entrou aqui, ele caiu em outro if, verificando novamente. Se nota menor do que 2, desempenho muito ruim. Ah, mas e se a nota for igual a 2? Então, eu posso colocar aqui, ó, depois dessa chave aqui, else, abre chaves, fecha chaves novamente. Ou, mesmo que se eu não quisesse colocar chaves, ó, veja bem, aqui a gente tem só um comando, então não tem necessidade. Se eu não quiser, não precisa. Se não, a variável desempenho recebe, vamos colocar, por exemplo, igual a 2. Beleza? Vamos fazer o teste lá. Então, como que eu faço a variável nota dar igual a 2? É só colocar 2 e 2. Né? Vamos ver se vai acontecer o que a gente está falando. Salvei, vou atualizar. Olha lá, ó. O seu desempenho foi igual a 2. Tá? Então, ó, se nota menor do que 3, no caso aqui, ó, 2 mais 2 deu 4 dividido por 2, caiu em 2 novamente. Então, nota é menor do que 3? É. Então, o que a gente faz? Caiu em outro if. Nota menor do que 2? Não, não é menor do que 2, porque a gente viu que deu igual a 2. Então, ele caiu nesse outro if, porém não satisfez essa condição não deu certo, ou seja, ela retornou falso. Então, já que isso retorna falso, ele veio para cá, ele pulou essa linha e caiu aqui. Se ele é menor do que 3 e não é menor do que 2, somente restou a opção de que a variável nota tenha o valor 2. Ele veio aqui, ó, else desempenho é igual a 2. Tá ok? E aí você pode ir fazendo outros testes, né? Colocando um if dentro de outro. E aí tem como fazer muita coisa aí com os comandos condicionais. Esse foi o exemplo do comando if.